Eu acho que a dificuldade do ser humano, eu acho não, tenho certeza que a dificuldade do ser humano é entender que nós já nascemos pecadores, né? Que nós já Exatamente. nascemos mal, porque a gente quer falar que lá no fundo, eu não sou tão mal assim, mas eu sou legal, né? E quando a gente aceita isso, quando a gente consegue nos enxergar verdadeiramente quem nós É, somos, se torna mais fácil, porque a muito gente mais fala, pô, fácil. eu sei que eu sou desse jeito, eu sei que eu preciso lutar contra isso. Exato. É, a religião aí atrapalha bastante. Ela é uma inimiga de Deus, porque a religião é meritocrata. Você se aproxima da divindade de acordo com o rito que você cumpre. Então, sou eu que pago o preço para que a divindade me aceite. A justiça e a graça. Ele tá falando sobre da A justiça agora, da justiça justiça humana própria do, do do homem. homem. Paulo fala sobre isso. A religião é assim. Isso é muito doido, porque a nossa fé cristã, dentro do histórico dela, tem uma formação de um povo, Israel, o Antigo Testamento, que foi formatada a simbologia do sacrifício de Cristo numa religião, Num ritual. num ritual. Você tinha templo, oferecia sacrifício, e aquilo era o mérito que te justificava, mas aquilo era simbólico. Se você lê Hebreus, vou me lembrar aqui, acho que capítulo 9, estou sem minha Bíblia aqui, quando Paulo, é que eu acho que Hebreus foi escrito por Paulo. Oh, obrigado. Isso aqui é uma coisa de crente, tem uma Bíblia aqui. Esses textos, às vezes, eu costumo dizer que o evangelho estraga a nossa religião. Ah, tem um monte de comentário aqui, tá antes, né? Que a religião, o que está na palavra acaba estragando a nossa religião. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. A primeira aliança. A primeira tinha preceitos. E o seu santuário terrestre, lá na terra. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Está explicando tudo. Ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna, totalmente coberta de ouro, na qual estava. E o bordão de Arão, que floresceu, contendo o maná, desculpe, pulei aqui, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre os querubins de glória, com a sua sombra, cobriam o propiciatório, o lugar onde fazia o sacrifício, em cima da arca. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, ele diz. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo, aquele antigo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, a igreja, o sumo sacerdote, ele sozinho. Aliás, desculpa. Mas no segundo, o sumo sacerdote, estou falando daquele ainda, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, o segundo que ele diz depois do véu, não o segundo igreja, o segundo depois do véu. O sumo sacerdote sozinho entra uma vez por ano, não sem sangue, tem que ter sacrifício, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo, aquele primeiro, continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Não. Isso aqui está acabando com a minha religião. Está querendo dizer que o templo, o primeiro lugar santo, o lugar santíssimo, o sacrifício, sacerdote, que funcionava lá, era uma religião de mérito, de sacrifício, é uma parábola para o tempo presente? É o que ele está dizendo. É uma simbologia. Naquela época tinha razão de funcionamento, mas hoje é só um símbolo. Aquilo para nós hoje é uma parábola. A sombra. É uma sombra. Paulo fala isso em Colossenses, capítulo 2, 3. É uma sombra. Essa é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. O Evangelho está me explicando a Bíblia. O Evangelho está me fazendo entender que aquela religião veterotestamentária teve dia para começar
propósito e dia para acabar. Porque era um símbolo. Porque quando diz assim, você não oferece um sacrifício, mas o sacrifício é Cristo. Você não vai num templo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meio do seu povo. Individualmente somos santuário dele e como igreja somos habitação. Não é a parede, não é o lugar. Mas quem é o sacerdote? Aqui diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Que não há outro E intermediário. não tem entre- outro intermediário entre Deus e os homens. Mas tem na religião, eu tenho um sábado, que é o dia certo, para ir no templo, no lugar certo, diante de um sacerdote, que é a pessoa certa, para entregar a minha oferta, que é o culto certo, para que Deus me receba. Então, na religião, eu sempre estou pagando para que ele me receba. E amanhã eu peco de novo, eu pago outra vez. Agora, em Cristo, eu não tenho um lugar, ele é o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício, e isso acontece em qualquer dia, não só no sábado. E ele pagou por mim o que eu jamais poderia pagar. Porque eu não posso me auto-salvar. Eu preciso dele. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a religião do Antigo Testamento é o lugar onde eu pago pelo que definitivamente eu nunca vou ter. Porque eu dependo de Cristo. Agora, a igreja e o tempo da graça é o lugar onde não é uma religião. E eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. Como eu conseguirei pagar o que eu não posso conquistar? Eu não posso conquistar. Foi ele que fez por mim na cruz. A diferença da religião é que tudo que eu faço para obter a dádiva da divindade. Mas na graça, tudo que eu faço porque eu fui transformado numa nova criatura. Não para que eu receba algo, porque ele já me conquistou tudo na cruz. Se eu tiver que fazer sacrifícios depois de Cristo para que ele ainda me abençoe, eu vou ter que dizer que o sacrifício dele foi insuficiente. Ainda resta um que sou eu, além do que ele fez. Então, quando você pergunta se a vida cristã ela é leve, nesse sentido, sim, porque ela não é uma religião. Ela não é um molde pré-determinado onde eu cumpro ritos para que Deus me contemple. Ela é uma morte onde eu nasço de novo para começar a agir como uma nova criatura, não para que ele me contemple. Ele me contemplou antes de eu conhecer. Ele morreu por mim antes de eu saber quem ele era. O amor dele me alcançou antes de eu nascer. O perdão chegou antes do pecado. Por isso eu quero morrer para isso. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse sistema religioso. Mas só que isso toma conta da nossa vida. O sistema quer te colocar na igreja no domingo e você, segunda, você tem que voltar a pecar para domingo você retornar. E domingo eu vou receber a bênção para mim, como se fosse um posto de gasolina para eu viver durante a semana. As novas indulgências, né? Toda hora. E por que você acha que o povo se apega tanto a isso? Porque nós somos ávidos pela religião. Deus colocou isso. Não, o pecado colocou isso. Como eu falei lá, quando o homem peca, ele já cria uma religião. Ele bota uma figueira para dizer, eu vou criar um jeito de conseguir estar com Deus, eu vou criar uma estrutura. E Deus fala, para quê? Eu te vi pelado desde o começo, fui eu que te criei. Já tem uma religião. Essa coisa, isso é o pecado, é essa ridícula tentativa de eu ser Deus de mim mesmo. Ah, eu estou diante de uma situação, eu faço o certo ou o errado. Você é o Deus de você mesmo. Quando você peca, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou trair. Eu estou dizendo para mim mesmo o que eu devo fazer. Eu sou o meu Deus. O problema do pecado não é só fazer o que é certo e o que é errado, porque certo e errado a gente pode fazer. O problema é que eu determino para mim mesmo para onde vão as direções que eu vou tomar, independente de Deus.